Como vencer o medo que paralisa? Antes, a paz do Senhor, meus irmãos e minha irmã. E hoje continuamos nossa série, Vencendo os Gigantes da Alma. Aleluia! Esse é o nosso segundo episódio. Deixa eu falar para você. Depois de falarmos sobre a ansiedade, vamos enfrentar outro gigante que tem travado muitos servos e servas de Deus. Nós já fizemos alguns vídeos sobre isso, que é o medo. E antes de mergulharmos na palavra, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, clique em gostei e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa vencer o medo. E se essa mensagem já está falando com você, escreve aqui nos comentários. Eu não viverei pelo medo, eu viverei pela fé. E vamos declarar juntos a vitória em Cristo Jesus. Vamos lá. O medo é uma arma poderosa do inimigo. Não é de Deus, é do inimigo. Ele não apenas afeta as nossas emoções, mas bloqueia o propósito. Então, quantas pessoas deixaram de avançar no chamado por causa do medo? Medo de fracassar, medo do amanhã, medo do julgamento, medo das pessoas, medo da opinião dos outros. Mas a palavra de Deus nos garante, lá no livro de Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse aí é o antídoto do céu contra o medo. A presença de Deus. E quando sabemos quem está conosco, o medo perde a força. Aleluia! O medo é algo paralisante. E ele é como uma prisão invisível. O povo de Israel, diante do Mar Vermelho, sentiu medo. E o medo quase os fez voltar para a escravidão. Mas Deus disse a Moisés em Êxodo, não tenha medo. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Mas disse, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. O medo sempre vai nos tentar empurrar, na verdade, para trás. Mas a fé sempre aponta para frente. Aleluia! A diferença entre o medo e a fé não é a ausência de problemas, mas é a certeza de quem está lutando por nós. Talvez você viva como Gideão. Ele estava escondido, malhando trigo no lugar de prensar uva. Amém? Por quê? No lugar indevido. Porque o medo estava dominando Gideão. Ele tinha medo da perseguição. Ele tinha medo dos filisteus. Ele tinha medo dos midianitas. Mas o anjo do Senhor aparece e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Preste atenção, que está lá em Juízes capítulo 6. Gideão não se via como valente, mas Deus sabia quem era Gideão por dentro. Ele nos construiu, ele nos fez, ele sabe quem nós somos. O medo do adversário, o medo das circunstâncias, o medo que se levanta, distorce a nossa visão, distorce a nossa capacidade de ler o ambiente realmente e saber de que Deus está no controle das nossas vidas. Mas o Espírito Santo restaura a verdade. Você não é quem o medo diz que você é quem Deus diz que você é. Glória a Deus. E aqui está uma verdade profunda. O medo não sai apenas com esforço humano. O medo é vencido pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia declara, em Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não te deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Então, logo, eu consigo detectar, medo é um espírito. Mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Note, medo aí é chamado espírito. E ele não é só uma emoção, é uma força espiritual das trevas. É uma força espiritual que tenta te limitar, te paralisar. Porque, na verdade, é a arma que o diabo usa. Ele usa o medo e ele usa a mentira para tentar paralisar os filhos de Deus. Então, o que eu quero declarar para você hoje, que essa força espiritual precisa ser quebrada em nome de Jesus. E a arma para vencer esse espírito é o fogo do Espírito Santo,
que habita dentro de nós. Pedro é um exemplo vivo disso. O mesmo Pedro que negou Jesus por medo, dias depois estava pregando diante de milhares e milhares de pessoas com ousadia. Mas o que mudou? O Pentecostes, o Espírito Santo encheu a vida de Pedro e trocou o medo por coragem. Isto é o que o Espírito Santo faz, amém? Ele transforma covardes em valentes, inseguros em ousados e frágeis em profetas. E eu declaro sobre a tua vida, o Espírito Santo vai transformar o teu medo em fé, a insegurança em coragem, a paralisia em movimento. O que antes te prendia não vai te prender mais. O medo não vai calar a tua voz, não vai roubar o teu ministério e não vai paralisar o teu chamado. Ouça bem, Deus está levantando homens e mulheres que não são guiados pelo medo, mas pelo poder do Espírito Santo. Mas essa palavra é para você que tem sonhado, mas não tem dado os passos porque o medo tem te bloqueado. Deus está dizendo, eu sou contigo, vai em frente porque eu te sustento. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu rejeito todo espírito de medo que tem paralisado a minha vida. Glória a Deus. Eu recebo agora o Espírito Santo de poder, amor e mente equilibrada. Eu creio, Senhor Deus, que Tu estás comigo e que nada poderá me deter. Em nome de Jesus, eu sou livre para avançar. E eu profetizo também sobre a tua vida que toda paralisia espiritual vai cair por terra agora. Toda prisão de medo é quebrada pelo poder do sangue de Jesus. E a partir de hoje, você vai andar em fé e ousadia. Não vai andar mais paralisado, mas vai marchar em vitória, cheio de ousadia do Espírito Santo. O medo não governa mais a sua vida. Quem governa é o Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra agora e declare comigo. Eu não viverei pelo medo. Eu vou viver pela fé. Escreve aí nos comentários. Deus te abençoe. Shalom. Adonai.